Olá a todos, bom dia, espero encontrar-vos bem. Continuamos então a nossa leitura e faltava-nos finalizar este ciclo das pragas e passar então para este momento de charneira, de transição, em que o povo finalmente consegue sair do Egito e inicia o seu caminho. E assim se fecha, de alguma forma, a primeira parte e seguir-se-á então a caminhada pelo deserto para depois irmos para a Aliança no Sinai. Para finalizar então este ciclo das pragas, estamos no capítulo 10º, assistimos agora à praga dos gafanhotos, a oitava praga. E é curioso notar que, de alguma forma, esta parece ser uma praga importada sobretudo do ambiente palestinense, e que é trazida para aqui, que de alguma forma é inserida neste número 10, que é um número mnemónico, isto é, temos 10 dedos, é uma forma fácil de decorar as pragas, como será uma forma fácil também de decorar os mandamentos, como depois a seguir vamos ter a oportunidade de ver. E é curioso notar que estes gafanhotos, quem os traz é o vento do Oriente, aquilo que se pensa ser hoje o vento siroco, que traz estes gafanhotos, que vem para devorar as colheitas dos egípcios, e que depois, curiosamente, e por isso é que disse que se pensa que se trata de uma importação da Palestina, o vento do Ocidente será o vento que vai afastar essa praga. O Ocidente traz esta praga, o Ocidente afasta. Estes ventos quentes trazem, e estes ventos do Ocidente que afastam são chamados de ventos do mar. São os ventos frescos que afastam, que afugentam. Ora, como sabemos, o Egito, ao seu lado, que está a ver o mapa, do seu lado esquerdo, ao Ocidente, não tem nenhum mar, efetivamente. O que acontece, onde acontece isso é exatamente na Palestina, de onde vêm então os ventos do mar, os ventos frescos que levam. E esta é uma praga que é trazida, que é inserida aqui. É uma praga bem conhecida, diferente das outras primeiras, que eram quase exclusivas do Egito, e, portanto, são sinais prodigiosos. Aqui assistimos exatamente ao contrário, uma introdução aqui de uma praga que é, de alguma forma, estranha. É curioso notar que já na praga anterior, a quando da queda do granizo, das grandes chuvas, dos grandes relâmpagos, se disse que foi poupado o centeio e o trigo, que de alguma forma prepara, ou de alguma forma é uma forma de coerência para com aquilo que será a celebração da Páscoa, nomeadamente na sua forma, na sua versão dos ázimos. Continuando a nossa leitura, escutamos a nona praga, a praga das trevas. E é curioso notar que, já como acontecia, o faraó continua a pedir a Moisés que interceda por ele, mas não cede. E então é enviada esta praga, uma praga bem conhecida, aliás, ainda no século XX, nesta região do Egito, se assistiu a fenómenos muito similares, e portanto, de ventos que trazem sedimentos por volta da altura de março, abril, e que, de tal forma, tapam o sol que parece que estão numa treva que se pode apalpar, que é tocada, que se pode sentir. Estes ventos carregados de sedimentos que são tão palpáveis e que enchem tudo, que tapam tudo. E finalmente chegamos no capítulo 10º, então à última praga, neste crescendo, no capítulo 11º, melhor dizendo, à 10ª praga, neste crescendo de gravidade e que será transformada, como vos disse, no grande sinal. É curioso notar que, como vos disse, esta é uma das pragas que é especificamente designada pelo termo de praga, pelo sinónimo da palavra praga. Os outros eram, sobretudo, como vos tinha dito, então sinais. E o que o redator vai fazer vai ser associar a este fenómeno, à morte dos primogénitos, associar duas festividades. A festa da Páscoa, a Páscoa do Cordeiro, da imolação do Cordeiro, e a festa dos ázimos. E é curioso notar que esta festa da Páscoa será a junção de duas festas diferentes. Então, como vos disse, esta festa que encontramos aqui no 12º capítulo, no capítulo 12, e que reúne duas tradições. Em primeiro lugar, reúne uma tradição que é pré-êxodo, portanto, que é anterior à própria experiência do povo de Israel, que remonta aos grupos de pastores errantes, nómadas, que, por esta altura do ano, março, abril, ofereciam as suas primícias como sinal de proteção e de fecundidade. Uma festa que está também associada à transumância, isto é, ao momento em que os pastores iam procurar pastos verdejantes noutros locais. E assim, se concilia e se vai ligar esta figura e esta proteção trazida pelo sangue à proteção trazida pelo Senhor, que vai proteger os primogénitos dos israelitas. E é curioso notar que aquele sangue
que tinha um valor expiatório de proteção contra os males, contra aquilo que era conhecido como exterminador, portanto, o mau espírito que atentava contra a vida das pessoas e dos seus rebanhos, a quando dessa transumância, dessa peregrinação para os pastos verdejantes de verão, agora vai ser transformada na proteção que é dada pelo Senhor. E este termo Páscoa é, desde já, um termo algo confuso, difícil de perceber qual é a sua origem etimológica. Pachá, que depois dará Páscoa, ou Pechá. Alguns associam esta passagem, o Senhor que passa e que passou adiante. Outros falam mesmo do salto, da palavra que significa salto, pulo. O Senhor pulou, quando chegou à casa dos israelitas, pulou, salvou-os. Não fez com que os seus filhos perecessem. Outros falam ainda, associam a palavra egípcia, que significava golpe, o golpe infligido, então, ao povo egípcio. Apesar desta dificuldade em perceber, sabemos exatamente isso, é que esta tradição estaria associada, então, a uma festividade que antecedia o próprio culto de Israel e, de modo particular, que estaria ligada ao calendário lunar e à maneira como os pastores interpretavam os sinais dados, nomeadamente a quando do equinócio da primavera, na celebração da primeira lua cheia. A lua cheia e a lua nova terão um grande significado para estes povos que seguem um calendário lunar. A par disto, vai-se associar uma outra tradição que é exatamente contrária, do ambiente agrário, das primícias, das primeiras colheitas, do primeiro centeio, do primeiro trigo. E é a tradição dos ázimos. E por isso se rompe demarcadamente com o fermento, com o passado, com aquilo que estava para trás. E este relato da Páscoa será construído a partir de vários estilos literários. A partir de um conjunto de textos legais, muito ligados à fonte sacerdotal, outros de cariz narrativo e outros ainda de caráter poético. Neste momento inicial, em particular no capítulo 12 e no capítulo 11, estamos sobretudo nos textos legais, ainda que se vão misturando alguns textos narrativos. Nomeadamente, esses textos legais dizem respeito então à Páscoa, a imolação do Cordeiro, aos ázimos, e depois a uma outra tradição que era completamente secundária, que se vai juntar também a estas duas. À tradição do primogênito, da consagração do primogênito ao Senhor. Depois teremos a narração, então, esses textos narrativos, a última praga que faltava, a 10ª praga, a morte dos primogênitos dos egípcios. Depois a fuga, a saída do Egito em si, e depois o caminho no deserto. E finalmente, mais à frente, a partir dos capítulos 14 e 15, em particular 15, no capítulo 15, teremos então os cânticos, e em particular o cântico de Moisés e o cântico de Míriam, estes textos de aclamação, de celebração. É curioso notar que, em particular, mais uma vez, vamos assistir aqui a um conjunto de duplicados. De modo particular, aqui no capítulo 12 teremos a narração da primeira saída do Egito e depois, no capítulo 13, teremos novamente um segundo relato dessa saída. Estes duplicados que se vão repetindo. Também a Páscoa aparece de alguma forma repetida. É curioso notar que aqui no capítulo 12 se fala da Páscoa, se intercala com os ázimos e depois se retoma outra vez o tema da Páscoa. Mais à frente, o mesmo vai acontecer no início do capítulo 13, em que se fala dos primogênitos, depois o inciso novamente sobre os ázimos e depois, finalmente, ainda os primogênitos uma outra vez. E é curioso notar que mesmo em si os relatos são algo contraditórios. Vejamos, por exemplo, aqui no capítulo 12, em que se fala que a festa será feita, inicialmente se indica o dia 10, depois se indica mais à frente, no versículo 6, o dia 14, e, portanto, nota-se aqui um conjunto, uma mescla de tradições de origens diferentes. E depois todas as prescrições que são dadas acerca do Cordeiro, que são de uma tradição, como eu vos disse, sacerdotal, muito ligada à tribo de Levi. Mesmo aquelas disposições acerca do número de pessoas que pode participar, de como deve ser feito. Por exemplo, uma família que tivesse menos de 10 elementos devia se juntar a uma outra família. E quando tivessem mais de 20 elementos, o que acontecia é que ou comiam de costas na mesma sala, como se estivessem em casas diferentes, ou então teriam mesmo de comer em casas efetivamente diferentes. E depois ainda um outro conjunto de tradições ligadas em particular aos ázimos, e a sua disposição e a sua ligação com este episódio do Êxodo. É curioso notar que é por isso que se menciona que deverão ter os rins cingidos. O que é que isto quer dizer? Muitas vezes faz interpretações muito extrapoladas deste final.
Quer dizer que devem estar com uma roupa de viagem, devem estar preparados para seguir viagem a qualquer momento. E por isso vão celebrar esta festa dos ázimos, que em hebraico se diz Massó, durante 7 dias. É curioso que há aqui uma ligação com a criação, com o número 7, o simbolismo do número 7. E o descanso que é pedido no primeiro dia e depois no último dia. Tudo isto está carregado de uma enorme carga simbólica que se vai verter, inclusive, para a Páscoa cristã. É curioso notar que a Páscoa pagã origina a Páscoa judaica, com a mesma prática, o novo significado, e depois a Páscoa judaica origina a Páscoa cristã. O mesmo episódio, o novo significado. E é curioso notar, então, que o sangue vai assumir este caráter expiatório. E é por isso, tal como os pastores marcavam, assinalavam as suas tendas para se protegerem dos perigos, também o povo israelita vai marcar os umbrais e o lintel das suas portas para se protegerem, então, desta praga que se vai debater, que se vai abater sobre o Egito. E vamos, então, assistir, a partir daqui, no capítulo 12, ao primeiro relato da partida, a partir dos versículos 33 e depois, em particular, uma referência muito explícita no versículo 37, que nos mostra que existiram vários êxodos. Não existiu um êxodo só, existiram vários êxodos. E é por isso que umas vezes se diz que fugiram do Egito, que há um êxodo fuga, há um êxodo libertação e há um êxodo também expulsão. O faraó que fica indignado e que parece ser a tónica deste primeiro êxodo: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós também, filhos de Israel. E, inclusive, uma homenagem que é feita ao próprio Yahvé, ao próprio Deus Yahvé, na medida em que os egípcios lhe entregam tudo o que tem de mais precioso: prata, ouro e as suas próprias vestes. E depois, todo o simbolismo que existe em torno deste êxodo. Os 600 mil que são mencionados, claro que é um número completamente desproporcional. Pensa-se, por exemplo, que o exército do Egito teria entre 25 a 30 mil soldados e que, se contássemos toda a população, porque aqui não são contabilizados as mulheres e as crianças, este número pudesse chegar aos 3 milhões de pessoas. É pouco plausível. Trata-se aqui, evidentemente, de um uso hiperbólico deste número, de uma acentuação hiperbólica. Até porque, como eu vos disse, existiram vários grupos, existiram vários êxodos ao longo deste período. Este número pode ser também, numa outra leitura, ser apresentado como a utilização do princípio da gematria, segundo o qual cada número ou cada letra corresponde a um número. E assim, a contabilização das letras que formam a expressão Filhos de Israel daria o número 603 mil, que, arredondando, daria para aqui. Uma outra explicação pode ser também o recenseamento feito por David, que nós encontramos no livro dos Reis, em que a contabilidade do povo dá exatamente um número muito aproximado deste, por volta de 6 mil pessoas. Depois, uma outra referência aos 430 anos que o povo tinha passado no Egito desde a sua chegada, como encontramos em Gênesis 15, no capítulo 15 do livro do Gênesis. Outros apresentam ainda outras datações, arredondam para 400 anos, outros ainda falam em 480 anos. E depois é curioso notar a celebração da Páscoa em si. À meia da noite, o Senhor passa e fere então os primogênitos dos egípcios e poupa os filhos de Israel. E a partir daqui, esta noite será uma noite de vigília. E é curioso notar que fará parte, então, do grande cântico das 4 vigílias de Israel. Em primeiro lugar, a noite da criação, a vigília da criação, a vigília do pacto com Abraão, que Abraão adormece, esta vigília, a vigília da Páscoa, e finalmente a vigília que pré-anuncia a chegada do Messias, aquilo que nós associamos, claro, à agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Depois, no próximo capítulo 13, veremos então o novo relato e depois como é que se processa e por onde é que os egípcios fogem e o famoso milagre do mar, que é não o mar vermelho, como muitas vezes foi traduzido, mas sim o mar dos juncos. Continuação de uma boa leitura, fiquem bem e que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.